Em dezembro de 2024, o Botafogo era campeão da Libertadores. Um exemplo mundial de SAF bem-sucedida. Destaque até no New York Times. 8 meses depois, prejuízo milionário, dívidas gigantescas, briga judicial entre investidores e transferência de ativos para as Ilhas Caimã. Essa é a realidade brutal do futebol moderno. E a pergunta que todo torcedor e todo empresário deve fazer, afinal, qual o modelo realmente protege um clube ou uma empresa no longo prazo? No caso do clube, temos associação ou SAF. E você está vendo a maior transformação do futebol brasileiro em décadas. De um lado, temos a associação civil sem fins lucrativos, um modelo que criou os gigantes do nosso futebol. Aliás, todos os clubes do nosso futebol. Uma estrutura que pertence a associados. Do outro lado, a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. Ela chegou em 2021 como uma promessa de modernização, governança profissional e muito investimento. Mas será que cumpriu o que prometeu? Hoje, na Série A do Brasileirão de 2025, 6 dos 20 clubes já são SAFs, o que representa 30% da elite do nosso futebol. Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, Vasco e Atlético Mineiro. Você viu que eu inverti aqui, né? Eu não quis falar Atlético primeiro, mas tá em ordem alfabética. Bota aí, deixa eu retomar. Tá bom. Todos apostaram nesse novo modelo, mas os resultados são bem diferentes. Nesse vídeo, não vamos simplesmente escolher um lado, vamos mergulhar fundo no que está em jogo. Governança, responsabilidade, riscos e, acima de tudo, o legado do time. Porque essa discussão vai muito além de futebol. Sim, ela reflete o time em campo, mas o dilema de qualquer empresário que busca a melhor forma de estruturar o seu negócio também faz parte desse problema. O futebol é o palco, mas os bastidores envolvem os mesmos pilares de qualquer grande empresa. Falando dos times de futebol, para entender o presente, a gente precisa olhar para o passado. Todos os grandes clubes brasileiros nasceram como associação civil. Grêmio, Inter, Juventude, São Paulo, Corinthians, Goiás, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Fortaleza, todos eles nasceram como associação. Isso significa que, em sua essência, o clube não tem um dono, pertence aos seus associados. As vantagens do modelo associativo são muitas. Por exemplo, a identidade e a perpetuidade. Já que o clube não pode ser vendido como mercadoria, ele é um patrimônio dos associados. Não é à toa que alguns torcedores falam que é time do povo, é o time da comunidade. Suas decisões mais importantes passam pelo crivo dos associados, o que ajuda a preservar a cultura, as cores, os valores que tornam a identidade da instituição algo extremamente relevante. O controle de vários ali em tese, com conselhos deliberativos e eleições periódicas, cria um sistema de freios e contrapesos. E a torcida gritando, trazendo sua participação. Isso dificultaria, em tese, mudanças drásticas que poderiam vir contra a história do clube. Mas será que os associados realmente têm voz? Na teoria, sim. Mas na prática, o que nós vemos são assembleias em que são os mesmos caciques tomando conta do que está acontecendo, que vão sempre se perpetuando no poder. Quase sempre os mesmos grupos, oposição e não oposição, tomando conta daquela estrutura. A maioria dos associados não participa efetivamente da gestão. Torcedores só gritam, mas quase nunca participam. Muitos dos associados nem sabem quando há eleições ou assembleias importantes. O resultado, o controle, que era para ser em tese de todos os associados, vira controle de poucos, que nem sempre representam o interesse da maioria. Às vezes, aliás, quase nunca representam o interesse da maioria. Da torcida, então, nem se fala. Mas não faltam exemplos de modelo associativo que podem dar muito certo. Recentemente, a gente pode citar Flamengo e Palmeiras. São provas vivas disso. Mesmo sem virar empresas, se tornaram as maiores potências financeiras do país. O Flamengo com um valor de mercado gigante. O Palmeiras também. Eles mostram que é possível ter gestão profissional, equilibrar as contas e conquistar títulos sem vender o controle do clube. Criaram um ciclo virtuoso. Boa gestão atrai credibilidade, que aumenta receitas, que permite montar elencos mais fortes, que trazem mais títulos. Simples? Nem um pouco. Mas é possível. Internacional também conseguiu se manter competitivo e equilibrado. O Grêmio, apesar das dificuldades recentes,
parentes, mantém uma estrutura associativa sólida. São Paulo, com seus 6 títulos brasileiros, prova que o modelo pode gerar conquistas consistentes quando e somente quando bem gerido. Mas o modelo associativo também tem um lado sombrio. A mesma estrutura que protege a identidade pode levar à ruína, a governança frágil, a política interna com eleições constantes criam instabilidade. Projetos de longo prazo são interrompidos a cada nova gestão. Decisões acabam sendo tomadas por interesses políticos, interesses pessoais e não pelo bem do clube. E algo que é extremamente relevante, a falta de responsabilidade da direção. Sem um dono para cobrar resultados, presidentes e conselheiros podem tomar decisões desastrosas e simplesmente ir embora no fim do mandato como se nada tivesse acontecido com seu patrimônio intacto e lindo, deixando para trás uma herança triste. E ainda há dificuldade de investimento. Associações não podem ter acionistas e distribuir lucro, o que afasta grandes investidores e limita a capacidade de investir pesado em estrutura ou elenco. A grande parte do investimento acaba vindo de patrocínio. Exemplos negativos não faltam. O Corinthians é um caso claro. Dívida que ultrapassa 2 bilhões de reais, fruto de anos de má gestão. O Cruzeiro, antes de virar SAF, rebaixamento inédito em 2019, dívidas astronômicas, brigas internas, queda de 60% na receita. O Santos foi rebaixado em 2023, reflexo de gestão associativa desorganizada. Vasco, antes da SAF, acumulava dívidas gigantes e instabilidade. Muitos clubes tradicionais do interior vivem crises recorrentes pela dificuldade de profissionalizar a gestão. É a prova de que paixão sem governança sólida pode custar caro. Os exemplos que eu citei aqui de Flamengo e Palmeiras são exemplos que em outros momentos já foram exemplos negativos também associativos. E foi nesse cenário de uma necessidade de recriar o futebol brasileiro que surgiu a lei da SAF em 2021 como alternativa, uma alternativa real de profissionalização, de atração de capital, de separação de patrimônio do clube. Hoje, 117 clubes no Brasil já adotaram esse modelo. As vantagens da SAF vêm desde a atração de investimentos até a permissão de venda de ações, o famoso IPO. Também governança corporativa, conselho de administração, regras de transparência e, geralmente, executivos profissionais. A segregação das dívidas também é extremamente relevante, já que a SAF não responde pelas dívidas antigas da associação, que são organizadas pelo regime centralizado de execuções. O Atlético Mineiro é a SAF mais valiosa do Brasil. Eu não sei como, mas é. Valor de mercado, 3,3 bilhões. Mais de 1,1 bilhão investido pela família Menin. A construção da Arena MRV é uma gestão totalmente profissionalizada. Do outro lado da lagoa, o maior de Minas, claro, talvez seja o maior exemplo de ressurreição. Em 2021 estava na Série B. Ronaldo comprou 90% da SAF por apenas 50 milhões. Reestruturou o clube e depois vendeu para Pedro Lourenço, Pedrinho, dono dos supermercados BH. E o clube voltou a ser competitivo. O Bahia também é um exemplo, vendido ao City Futebol Group, que pagou 200 milhões de dólares por 90% da SAF. O clube ganhou acesso à tecnologia, intercâmbio e metodologia global. Botafogo é um caso emblemático. Com John Textor, voltou a ser competitivo. Ganhou a Libertadores em 2024 e foi destaque no mundo. Mas em 2025, um prejuízo gigante, dívidas enormes, briga judicial e transferência de ativo para as Ilhas Caimã. O Vasco vive um pesadelo ainda maior. 70% da SAF foi vendida para a 777 Partners, que se revelou insolvente, levando a uma batalha judicial e incerteza sobre o futuro. Esses casos mostram que escolher os parceiros corretos e ter o contrato sólido é tão bom ou mais importante do que o modelo em si. Uma SAF mal estruturada pode trocar risco político por um risco corporativo ainda maior. Comparando os modelos, em governança, a associação tem decisões em tese mais democráticas, mas lentas e politizadas. A SAF tem gestão mais ágil e profissional, mais centralizada no investidor. Em tributos, a associação tem isenção de impostos. É uma vantagem enorme. A SAF paga o TEF, simplificado, mas pode ser mais caro dependendo da margem. Em responsabilidade, a associação responde com todo o patrimônio, mas as pessoas... Então aqui na associação a gente pode falar que não tem responsabilidade. Já a SAF nasce protegida em relação ao passado, mas ela abarca todos os riscos do presente. Afinal, qual modelo protege melhor a longo prazo? Eu quero te ouvir. Comenta aqui nesse vídeo qual que é a sua opinião. O seu time, ele se tornou SAF ou não? É melhor ou pior? O seu rival, como que tá o seu rival? É melhor ou
ou pior? Como que você enxerga? Comenta aqui. A verdade é que não existe bala de prata. Eu sou muito tendencioso à SAF, mas isso é uma opinião. O que protege de verdade não é necessariamente a sigla, é a qualidade da governança. Uma associação pode ser extremamente bem sucedida, como Flamengo e Palmeiras, se tiver gestão responsável e profissional. Uma SAF pode salvar clubes em crise, como foi com o Cruzeiro, Bahia, mas também pode ser um desastre, como acabou se tornando para o Vasco e como está se mostrando para o Botafogo. No fim das contas, o que realmente protege o patrimônio e garante o futuro é ter planejamento estratégico, contratos bem amarrados, gestão de riscos e, acima de tudo, gente séria, competente, honesta, que visa o clube em primeiro lugar. O resto é só um escudo bonito, mas com a base, muitas vezes, de areia. Essa discussão está apenas começando no Brasil e eu quero de novo ouvir sua opinião. Você acha que o seu clube deveria virar uma SAF, caso ele ainda não seja, ou não, prefere que o seu clube seja mantido no critério de associação? Deixe nos comentários, compartilhe sua experiência como torcedor, talvez também como empresário. Nós vamos continuar acompanhando de perto os bastidores jurídicos e empresariais do esporte que a gente tanto ama, do futebol que a gente tanto idolatra e que nos move. E se você gostou dessa análise, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com o seu colega, compartilhe com o seu amigo. A gente se vê no próximo vídeo.